Vamos lá, pessoal. Vou resolver uma questão da Banca CESP, ano de 2021, concurso do Banese, beleza? Com relação a estruturas lógicas, julgue o item a seguir, nos quais são utilizados os símbolos usuais dos conectivos lógicos, e as letras P, Q, R e S representam proposições lógicas. Este é o item. A frase: a capacidade hoteleira e o número de empregos cresceram 10% no ano de 2003 no Nordeste brasileiro, e isso foi consequência do total de 90 milhões de reais investidos na área de turismo pelo governo federal e pelos governos estaduais dessa região no ano de 2002. Aí a banca diz que toda essa estrutura que começa aqui e acaba aqui pode ser expressa corretamente pela proposição lógica P e Q, então R e S. Pessoal, questão bastante trabalhosa e carrega uma pegadinha, que é justamente em relação ao sujeito composto. Vamos lá para a gente entender, tá bom? Primeiro detalhe, vamos olhar para essa estrutura, foi consequência do. Essa estrutura, ela normalmente aparece assim, ó, é consequência de, tá bom? É consequência de. Tá a estrutura normal. Ali ficou no passado, né? Foi, só mudou isso. É consequência de, foi consequência de, é consequência do, foi consequência do. Não faz diferença nenhuma, tá? Então, essa estrutura, gente, é consequência de, é consequência do, ela marca uma condicional se houver dois verbos. Tem que ter o verbo 1, que eu vou chamar de V1, e tem que ter o verbo 2. Acontecendo isso, eu tenho uma condicional do tipo se então. Tudo bem? Beleza, vou passar os detalhes aqui. Então, eu posso ter uma condicional do tipo se então. Show! Só que essa condicional do tipo se então, ela é invertida. Então, o V2, que é o verbo 2, que tem essa estrutura aqui, passa a ser o antecedente da condicional. E o verbo 1, que carrega consigo toda uma estrutura, ele passa a ser o consequente. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tenho uma condicional do tipo P, então Q, o que antecede o então é o antecedente. O que vem após o então é o meu consequente. Então, se eu tiver uma afirmação como essa, vou dar um exemplo só, tá? Para a gente resolver a questão. Se eu tiver um exemplo como esse, bastante atenção. Passar é consequência de, tá? Vou abreviar a estrutura. Passar é consequência de estudar. É uma condicional? Sim, porque existem dois verbos. Eu tenho aqui o verbo 1 e eu tenho aqui o verbo 2. Só que essa condicional não é assim, ó. Se eu passar, então estudei. Se passar, então estudei. Não, não é isso. Eu tenho que inverter. Aqui eu tenho o antecedente. E aqui eu tenho o consequente. Então, se eu for reproduzir a partir do se então, qual vai ser a equivalência? Vai ser essa, ó. Se estudo, então passo. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Então, nessa questão, não será diferente. Eu tenho que estar atento àquela estrutura foi consequência do, para que eu inverta a condicional. Esse é só o primeiro passo para resolver a questão e eu vou abreviar porque essa questão é complexa. Aí vamos lá, para vocês entenderem. Questão aqui bastante trabalhosa. Então, como é que a gente passa a ficar? Pessoal, eu vou abreviar, tá? Por falta de espaço. É o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Foi consequência do total de 90 milhões de reais investidos na área de turismo pelo governo federal e pelos governos estaduais. Então, posso falar assim, ó. Se, já fazendo a inversão, tá? Se foram investidos pelo governo federal, ó, se foram investidos pelo governo federal e pelos governos estaduais um total de 90 milhões de reais, então, estou abreviando, hein? Então, essa seria a inversão correta. A capacidade hoteleira, que eu vou chamar de CH, e o número de empregos, que eu vou chamar de NE, cresceram 10% no ano de 2003 no Nordeste brasileiro. Então, essa é a estrutura. Acabou a questão? Não, porque eu já marquei a inversão da condicional e verifiquei que tanto no antecedente quanto no consequente existe a ideia do e, trazendo uma possível ideia de duas proposições simples. Ok, aí vamos lá.
Qual a pegadinha aqui da questão? O aluno fala, já sei. Então, olha só, P e Q seria aqui, ó, pelo governo federal e pelos governos estaduais. R e S seria o CH e o NE, em relação à capacidade hoteleira e ao número de empregos. O aluno fala, poxa, item correto, gabarito certo. Quem fizer isso vai cair na pegadinha da questão, porque aqui o item é incorreto e o gabarito é errado. Mas errado por quê, Júlio? Vamos lá que eu vou mostrar. Quem marcou certo ali, errou, caiu na pegadinha, porque o item está incorreto e o gabarito é errado. Sabe por quê, gente? Quando eu falo pelo governo federal e pelos governos estaduais, aqui eu tenho uma única ideia. Então, aqui eu teria uma proposição P, porque aqui é a ideia do sujeito composto. E aqui, ó, capacidade hoteleira e o número de empregos, aqui também eu tenho a ideia do sujeito composto, é a única estrutura. Então, o que está errado aqui? Está dizendo que é P e Q, então é RS. Não, é porque eu só tenho duas proposições simples. Então, qual seria o correto? Qual seria a representação correta? P, então, o quê? Então, a banca está com o gabarito errado aqui, né? O gabarito oficial errado, porque não é P e Q, então é RS. Na verdade, seria somente P e Q, porque aqui eu tenho a ideia do sujeito composto e aqui eu tenho a ideia do sujeito composto. Lembrando que eu estou falando da ideia do sujeito composto, porque isso sempre traz problema para os alunos nas questões da banca SESC, tá bom? Então, nessa questão, o item incorreto, o gabarito é errado.